Você sabia que, enquanto o norte da Itália possui uma das economias mais poderosas da Europa, comparável a de países como Alemanha e Reino Unido, o sul ainda enfrenta níveis de desigualdade que lembram regiões em guerra? No sul, o desemprego atinge números alarmantes, superando 20% em algumas áreas, um índice até 5 vezes maior que o registrado no norte. Para se ter uma ideia, o PIB per capita de certas regiões do sul está no mesmo nível de países como Uruguai e Grécia, enquanto o norte supera potências industriais com sua produção de bens de alto valor agregado. Esses números não são apenas estatísticas frias, eles revelam um abismo histórico, social e econômico entre as duas regiões da Itália, profundamente enraizado na sua geografia e história. Mas o que está por trás dessa disparidade? Como o Vale do Pó, com suas terras férteis e proximidade, com rotas comerciais europeias, moldou o polo industrial que hoje é o maior produtor de bens de alto valor agregado da Itália? E por quê? Mesmo com toda a prosperidade do norte, ele ainda se vê em constante tensão com o sul, que permanece em grande parte estagnado. Neste vídeo, vamos desvendar como essas desigualdades foram forjadas ao longo de séculos e como a geografia do país ainda molda suas divisões. Também vamos explorar como as tensões políticas que vivemos hoje são um reflexo de um passado que, infelizmente, ainda não conseguimos deixar para trás. Fique conosco, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você entende a Itália, a Europa e até o futuro do comércio global. E se você está gostando do conteúdo até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações relevantes e análises profundas sobre temas como este. Agora, vamos continuar. A divisão geográfica da Itália não é apenas uma questão de espaço. Ela é um reflexo das profundas desigualdades socioeconômicas que permeiam o país. O norte, com sua economia próspera, abrange regiões como Lombardia e Veneto, onde cidades como Milão e Veneza dominam o cenário econômico, com PIB per capita de cerca de 42 mil euros, em comparação com a média nacional de 30 mil euros. Além disso, essas áreas têm uma infraestrutura rodoviária moderna, com a Itália do Norte possuindo cerca de 70% da malha rodoviária mais bem desenvolvida do país. No entanto, no sul, especialmente na Calábria e na Sicília, essa realidade é bem diferente. O PIB per capita na Sicília, por exemplo, gira em torno de 18 mil euros, uma disparidade enorme em relação ao norte, refletindo as dificuldades econômicas e o isolamento dessas regiões. O contraste geográfico é evidente também quando olhamos para a distribuição da população. O norte da Itália tem uma densidade populacional mais equilibrada, com grandes centros urbanos e uma forte presença de indústrias de ponta. O sul, por sua vez, está marcado por uma maior dispersão populacional, com muitas cidades e vilarejos com populações pequenas e envelhecidas. Essa disparidade geográfica tem implicações diretas na qualidade de vida, com o sul apresentando maiores índices de pobreza. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Itália, Istat, quase 40% da população do sul vive abaixo da linha da pobreza, contra apenas 7% no norte, criando uma separação clara não apenas econômica, mas também social. Essa divisão tem raízes históricas que se manifestam até hoje, alimentando as tensões regionais. A infraestrutura de transporte, especialmente nas regiões do sul, ainda enfrenta sérias limitações, com um número significativo de estradas e ferrovias em estado precário. A questão das desigualdades no acesso aos serviços públicos também é uma constante, com o norte recebendo maiores investimentos em áreas como saúde e educação, enquanto o sul continua a ser dependente de recursos do governo central. Essa dinâmica reflete um descompasso estrutural que, apesar de décadas de políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades, persiste, alimentando um crescente sentimento de desilusão entre os habitantes do sul. E essa divisão não se reflete apenas na economia, mas também no índice de desenvolvimento humano, onde as disparidades entre o norte e o sul são ainda mais evidentes. Quando olhamos para o IDH da Itália, percebemos uma divisão clara entre o norte e o sul. Embora o país como um todo apresente níveis elevados em comparação a muitos outros países, o norte, com áreas como Trentino Alto Adige e Lombardia, apresenta IDHs próximos aos de países como a Suécia ou a Noruega, com índices que ultrapassam 0,9, um reflexo de sua infraestrutura avançada e níveis elevados de educação e saúde de qualidade. Em contrapartida, o sul da Itália, representado por regiões como a Calábria e a Sicília, tem IDHs mais baixos, variando entre 0,8 e 0,85. Ainda assim relativamente altos em relação a países fora da Europa, mas distantes dos padrões do norte italiano. Como as disparidades no IDH afetam as oportunidades de vida e o bem-estar das populações mais carentes?
Embora as pontuações de IDH no Sul não sejam alarmantemente baixas, elas refletem a falta de investimentos significativos em áreas fundamentais como educação e saúde, que são pilares do desenvolvimento humano. Regiões como a Sicília, por exemplo, apresentam um IDH de 0,83, o que é significativamente inferior ao índice de áreas como Emília-Romanha, 0,93, que está entre as mais desenvolvidas. Este descompasso é um reflexo não apenas de uma infraestrutura deficiente, mas também de uma economia mais dependente do setor público, com menores índices de inovação e um mercado de trabalho mais restrito. A falta de empregos qualificados, associada a uma forte emigração de jovens em busca de melhores oportunidades, contribui para que o Sul continue com dificuldades para alavancar seu desenvolvimento humano de forma sustentável. Será que um simples investimento financeiro seria suficiente para reduzir essas desigualdades? Esse desequilíbrio no IDH também tem impacto direto nas questões sociais e políticas da Itália. As regiões com IDH mais elevado, concentradas no norte, gozam de um padrão de vida muito mais elevado, com maior acesso a serviços de saúde, educação e um mercado de trabalho mais dinâmico. Por outro lado, o Sul enfrenta altos índices de desemprego, especialmente entre os jovens, o que limita as oportunidades de crescimento pessoal e profissional. A falta de indústrias diversificadas e a predominância de setores tradicionais, como a agricultura e o turismo, tornam o Sul vulnerável a crises econômicas e com poucas opções de geração de novos postos de trabalho. Além disso, o mercado de trabalho no Sul é profundamente afetado pela falta de investimentos em infraestrutura e educação. As cidades do norte, por exemplo, têm um sistema educacional mais avançado e focado nas necessidades do mercado global, com forte presença de universidades e centros de pesquisa que geram inovação e desenvolvimento de novos setores. No Sul, esse tipo de investimento é escasso, o que resulta em uma força de trabalho menos qualificada e com poucas perspectivas de crescimento profissional, o que, por sua vez, enfraquece ainda mais as bases econômicas locais. O resultado dessa falta de oportunidades é um ciclo vicioso de estagnação econômica no Sul, onde o desemprego elevado leva à diminuição do poder de compra, à queda na qualidade de vida e à emigração de talentos. Regiões que poderiam ser prósperas, como a Sicília, acabam ficando para trás, com o setor público sendo o principal empregador, o que limita a dinâmica econômica da região. Esse cenário não só afeta a economia local, mas também gera tensões políticas internas, à medida que as disparidades entre o norte e o sul aumentam, com o primeiro exigindo mais autonomia e o segundo dependendo de políticas redistributivas para se manter. Mas para entender mais a fundo, temos que levar em conta como funciona a divisão geográfica da Itália. Essa divisão vai muito além de um simples mapa. Ela é uma das principais responsáveis pelas profundas desigualdades socioeconômicas entre o norte e o sul do país. Uma das grandes vantagens do norte é a sua geografia. O Vale do Pó, uma vasta planície entre os Alpes e os Apeninos, é uma das regiões mais férteis e produtivas da Europa, cobrindo cerca de 1/3 da produção econômica da Itália. Essa área favorece a agricultura, sendo uma importante produtora de arroz, trigo e vinho, e abriga grandes centros urbanos e industriais como Milão, Turim e Bolonha. Essas cidades não só são pilares econômicos da Itália, mas também centros de inovação e comércio global. Além disso, a infraestrutura no norte é moderna e bem desenvolvida. O norte da Itália possui cerca de 70% da malha rodoviária mais eficiente do país, com ferrovias, rodovias e portos que facilitam o transporte de mercadorias e a conexão com o resto da Europa. Isso contribui diretamente para o crescimento das indústrias de ponta, como a automobilística e a moda, consolidando o norte como um polo de produção de bens de alto valor agregado, como carros da Fiat, Ferrari e roupas de grife produzidas em Milão. Por outro lado, o sul da Itália enfrenta uma realidade muito diferente. A geografia montanhosa e a falta de acessibilidade a rotas comerciais têm dificultado o desenvolvimento econômico da região. Embora o sul tenha algumas áreas férteis, como a planície do Salento, a infraestrutura precária e o isolamento das cidades dificultam o crescimento industrial e o acesso a mercados externos. O resultado é uma economia mais voltada para setores tradicionais, como a agricultura e o turismo, que não conseguem gerar tantas oportunidades de emprego, especialmente para os jovens. Essa disparidade geográfica se reflete diretamente nas condições de vida. Portanto, a geografia da Itália não apenas explica a disparidade econômica entre o norte e o sul, mas também amplifica as dificuldades enfrentadas pelo sul na busca por modernização e desenvolvimento. Embora o norte tenha se beneficiado de uma localização privilegiada, uma infraestrutura avançada e uma economia diversificada,
o Sul ainda luta para superar os desafios impostos pela sua geografia e pela falta de investimentos em áreas cruciais para o seu desenvolvimento. Ao longo deste vídeo, vimos como a Itália, apesar de ser uma potência econômica e cultural no cenário global, enfrenta um abismo de desigualdade interna entre o Norte e o Sul. A geografia, com seus terrenos férteis e montanhosos, a história, marcada pela unificação tardia, e as tensões políticas internas ainda são fatores determinantes na divisão do país. No Norte, a prosperidade é visível, com altos índices de desenvolvimento e uma economia forte, enquanto o Sul continua sendo desafiado por baixos índices, altos índices de desemprego e uma infraestrutura deficiente. Esse abismo, embora tenha existido por séculos, não é um destino imutável. A história da Itália mostra que, com políticas públicas eficazes, investimento em educação e infraestrutura e uma redistribuição de recursos, o país tem o potencial de reduzir essas disparidades. A verdadeira pergunta é: como a Itália vai lidar com essa divisão nos próximos anos? Será que as tensões internas continuarão a crescer? Ou o país finalmente encontrará um caminho para a unidade econômica e social? Se você gostou do conteúdo e quer entender ainda mais sobre as complexas questões geopolíticas que influenciam a Itália e o mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você estará por dentro de todas as análises e explicações sobre temas que moldam o futuro do comércio global, das relações internacionais e muito mais. Comente suas opiniões nos comentários e compartilhe com quem também se interessa por geopolítica. Até a próxima!